Agradeço a vossa compreensão para podermos colocar tudo de forma operacional, uma vez que, como percebem, estamos aqui em simultâneo, através da Zoom, mas também na Universidade de Luzia de forma presencial, com uma turma de alunos. Portanto, vamos aguardar ainda 5 minutos, sensivelmente, antes de iniciar a aula propriamente dita. Isto tem a ver com as dinâmicas do ensino universitário. É difícil mesmo iniciar a aula na hora prevista, não é? Mesmo às 10, há sempre 3, 4, 5 minutos de tolerância antes da hora propriamente dita. Aproveito, talvez, para passar a palavra a Sara. Eu penso que já partilhou algumas palavras com os presentes sobre essa iniciativa. Na verdade, é uma tripla iniciativa, mas depois a Sara vai poder comentar. Eu digo tripla, ao me referir à aula aberta, à reunião de debate que, afinal, vai se realizar amanhã, e a um projeto de investigação. Portanto, Sara, a palavra é tua. Muito obrigada, Michel. Aproveitamos também este compasso de espera para se juntarem a nós também outras pessoas que se inscreveram, mas para podermos de algum modo rentabilizar o tempo, dado que estamos em contexto universitário e os tempos estão definidos, não é? Temos 50 minutos para a realização da aula. Queria desde já, em nome da FENACERCI, dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes, inclusivamente também aos alunos que irão partilhar connosco este momento de conhecimento. Agradecer à Universidade de Lusíada a parceria frutífera que temos vindo a desenvolver desde o ano passado. Um agradecimento particular também ao professor Michel Binet, que se disponibilizou para estar aqui hoje connosco a ministrar esta aula aberta, onde irá partilhar muito do seu conhecimento. Como foi referido, este será um primeiro momento de trabalho que temos vindo a programar com a Universidade de Lusíada para o presente ano. Como sabem também, uma das prioridades da ação da FENACERCI é a temática da desinstitucionalização. Portanto, configura uma prioridade e com base nessa mesma prioridade foram definidos um conjunto de ações para este ano que têm o suporte e o apoio da Universidade de Lusíada, começando desde logo por esta aula aberta, através da qual o professor Michel Binet nos irá guiar no sentido de revisitarmos conceitos relacionados com esta temática, o conceito de instituição total desenvolvido por Erving Goffman, e através do mesmo que se pretende, com este momento académico, que será sobretudo expositivo, é que consigamos de algum modo refletir e alinhar também aquilo que são os nossos conceitos em torno desta temática. Esta aula aberta seria precedida, como inicialmente estava previsto, de uma reunião de debate organizada para o dia de hoje, mas lamentavelmente as agendas são dinâmicas e surgiu uma reunião de última hora com caráter de urgência convocada pelo Ministério da Educação e por forma a que também todo o Conselho de Administração da FENACERCI possa estar atendendo à importância que a temática tem, consideramos, com pesar da possibilidade de algumas pessoas não poderem estar connosco no dia da manhã, transferir essa reunião de debate para amanhã, das 10h30 ao meio-dia, criando aqui também um interregno entre aquilo que será a aula teórica e o momento mais prático, que nos permitirá também a nós refletirmos um pouco sobre aquilo que são as nossas práticas e as nossas próprias dinâmicas, porque a ideia é que a sessão de amanhã seja bastante prática, seja muito colaborativa, com o envolvimento de todas as pessoas presentes. A par deste momento mais teórico e de reflexão, está também a ser realizado neste momento um projeto piloto que está a ser desenhado de forma colaborativa, em particular com a CERCIAMA, da Amadora, uma das nossas associadas. Trata-se de um projeto de co-investigação, onde também os profissionais terão aqui um papel preponderante a par e passo com os investigadores, equipa de investigação liderada também pelo professor Michel Binet, onde o objetivo desta investigação será também, de algum modo, valorizar os saberes e as práticas internalizadas dos profissionais e de algum modo perceber como é que podemos contribuir através daquilo que já fazemos e que muitas vezes estão nas nossas práticas e que nem sempre temos tempo para refletir sobre elas e que são efetivamente contributos que podemos evidenciar em torno desta temática da desinstitucionalização.
E, por fim, culminaremos com o nosso segundo encontro, Olhar sobre a Deficiência, que está previsto para dia 31 de maio, onde obviamente depois iremos fazer seguir toda a informação, para que de uma forma mais alargada, num dia inteiro de trabalho, possamos também refletir conjuntamente sobre esta importante temática que a Federação, em conjunto com a Universidade de Lusíada e com as suas associadas, pretende desenvolver para o presente ano de 2023. O meu muito obrigada pela vossa participação. E sem mais delongas, passaria a palavra ao professor Michel para darmos então início à nossa aula aberta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sara, por esta excelente introdução a esta aula aberta. Eu tenho aqui elaborado uma apresentação Prezi que me permite circular mais facilmente nos documentos de suporte que foram elaborados. As minhas primeiras palavras também são para, não dizer os alunos, mas as alunas que estão presentes na sala. Trata-se de uma unidade curricular do segundo ano da licenciatura em Serviço Social. A unidade curricular se chama Estruturas e Interação Social. E o próprio nome da unidade curricular já remete para a relação entre tema como a estrutura organizacional, o seu funcionamento por um lado, e por outro lado, as pequenas interações interpessoais que ocorrem no contexto de uma instituição e que são a base de reflexão sobre a instituição, o direito das pessoas na área da deficiência. Portanto, a vantagem, estas minhas alunas se encontram numa situação vantajosa, porque realmente estão numa unidade curricular do segundo semestre, com já várias aulas, não é? Por exemplo, quando falamos de Erving Goffman, já temos feito um trabalho bastante aprofundado em torno desta socióloga norte-americana. Quando a Sara, por exemplo, estava a se referir a um projeto de investigação que está a ser desenhado colaborativamente, que pertence a um paradigma da co-investigação, também estas alunas, esta turma, já tem conhecimentos acumulados sobre estas questões de investigação. Portanto, aproveito para dizer que daqui a um ano e meio, esta turma vão ser recém-licenciadas à procura de oportunidades de emprego e ficam aqui com um registro de alunas que têm a oportunidade de trabalhar estas questões. Portanto, como vocês já perceberam, estou a me dirigir às alunas, como vocês perceberam, temos a oportunidade de ter uma aula aberta com convidados através desta plataforma Zoom. Temos 41 participantes neste momento. São profissionais, são membros dos quadros dirigentes de CERCIS, quer dizer, das associadas da FENACERCI, e que abrangem várias instituições em vários pontos do território. O tema que vamos trabalhar é o tema da desinstitucionalização. Foi elaborado, portanto, uma tabela que vai servir de suporte a esta aula, mas também que vai servir de suporte a um trabalho colaborativo que vai ser desenvolvido amanhã numa reunião de debate interna e também no dia 31 de maio, Sara Neto fez referência a isso, haverá um segundo encontro entre a FENACERCI, suas associadas, e a nossa escola, o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, portanto, da Universidade de Lusíada. Vamos, portanto, o objetivo desta aula é, se apoiando nesta tabela, perceber melhor em que consiste esta tabela, como ler esta tabela e como trabalhar, se apropriar desta tabela para trabalhar, para refletir. Então, as duas primeiras colunas, eu estou, portanto, fazendo zoom in, penso que é elegível sobre os vossos ecrãs, por exemplo, essa parte, não é?
Por um lado, temos, portanto, o conceito goffmaniano de instituição total. O que é para Erving Goffman uma instituição total? E toda essa primeira coluna permite apresentar características e traços definidores de uma instituição total na perspectiva de Erving Goffman. Trata-se de um trabalho que data de 1961. A questão que se coloca é qual é a relevância na data de hoje de um trabalho que data de 61. A segunda coluna é dedicada a um documento publicado numa data muito mais recente, e agradeço a Sara Neto que partilhou comigo, aliás, este documento, produzido no âmbito dos trabalhos na Organização das Nações Unidas sobre a diretriz para a desinstitucionalização. Foi publicado em 2022. E o que essa tabela permite verificar é como o conceito goffmaniano de instituição total continua a informar o discurso atual sobre as instituições e a alegada necessidade de uma política de desinstitucionalização. Portanto, vamos ter a oportunidade de verificar isso. E estas colunas, portanto, o facto de fazer uma leitura conjunta destas duas colunas vai permitir verificar que o que dizia Goffman em 61 é muito alinhado com o que dizem os autores, portanto, deste documento que pretende orientar as políticas dos vários países na área da deficiência. Num segundo momento, irei apresentar melhor essa segunda parte da tabela, que dá pistas, orientações e algum suporte para um trabalho que pode ser desenvolvido, nomeadamente amanhã na reunião, no grande encontro do dia 31, e de uma forma mais continuada e aprofundada através de projetos de investigação. Portanto, podemos aqui ver quais são, temos aqui as referências bibliográficas exatas da edição original em língua inglesa, Asylum, e da sua tradução em português do Brasil, Manicômios, Prisões e Conventos. Vou indicar páginas, a paginação vai seguir a edição em português do Brasil. Para, antes de entrar nos pormenores, alguns elementos de introdução. Então, podemos ler a definição goffmaniana do conceito de instituição total é suportada pela sua teoria da construção social do eu, the self, nos e pelos rituais de interação. O que caracteriza, aos olhos desta teoria, as instituições totais é o facto de imporem uma redefinição total e constrangedora do eu de cada pessoa internada no seu seio. O tema trabalhado por Erving Goffman é o tema, portanto, meso-microlinks em inglês, quer dizer as interligações entre estruturas de escala meso, são as organizações, e comportamentos de escala micro, são as interações. É a interligação entre sociologia organizacional e sociologia interacional. Portanto, nomeadamente, para dar um exemplo, a questão da gestão organizacional e interacional dos territórios do eu. Estou a olhar a turma, porque vão, na sexta-feira, realizar um texto escrito e, eventualmente, embora não tenha a oportunidade de falar disso na segunda aula, eventualmente podia incidir sobre o conceito de territórios do eu. Basicamente, a ideia é que cada um de nós tenha territórios. Pode ser o território corporal, pode ser o seu nome, pode ser as suas posses, os seus bens, pode ser também territórios mais imateriais, como, por exemplo,
alguém que desenvolve um território de competência e quer ser reconhecido como portador de como uma pessoa que sabe muito sobre determinados assuntos e ser tratado como tal nas interações. Portanto, o conceito de territórios do eu, que não vou agora desenvolver, mas vamos ter que usar com essa questão ao longo desta aula. Convém dizer que o trabalho de definição do conceito de instituição total de Goffman é baseado num trabalho de pesquisa de terreno, de tipo etnográfico, de 2 ou 3 anos em hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos de América. E isso é importante para ver, mas quando falamos de instituições totais, de que tipo de instituições estamos a falar? É claro que o conceito é definido com base na observação no terreno do dia a dia de hospitais psiquiátricos. Em que medida isso oferece uma base empírica para retratar as nossas instituições hoje. Como dizer, o problema que já mencionei é que o discurso promovido nas Nações Unidas e que exercem uma pressão sobre os respectivos governos continuam a promover este olhar sobre as instituições, um olhar construído com base na observação do cotidiano de hospitais psiquiátricos. Portanto, aqui há questões de desajustamentos empíricos entre o conceito e a realidade que podemos observar dentro das nossas instituições. Bom, um trabalho de pesquisa de terreno, etnográfico, que permitiu a Goffman de elaborar descrições extremamente detalhadas. Falamos de granularidade descritiva, descrições extremamente detalhadas dos comportamentos de interação. E vou dar um exemplo, a atenção que ele presta aos microdetalhes, como, por exemplo, a intuação. Porque quando falamos, por exemplo, com uma pessoa com deficiência, a intuação pode infantilizar, só pela intuação. Não necessariamente ao nível lexico-verbal, pelas palavras usadas, mas pela intuação utilizada, podemos infantilizar, remeter para a condição de menor, vamos dizer assim, um adulto, só pela intuação. Portanto, Goffman trabalha sobre todos estes pormenores. Tenho aqui a referência bibliográfica do documento que já mencionei, ligada à Comissão dos Direitos das Pessoas Deficientes e estas linhas diretrizes para a desinstitucionalização. Bom. Agora, vamos ver. No documento, portanto, das Nações Unidas, podemos ler, publicado em 2022, portanto, que as instituições, e aí estão a se referir às nossas instituições, como vamos verificar a seguir. As instituições são contrárias à abordagem da deficiência baseada nos direitos humanos, podemos ler. E podemos dizer que as nossas instituições são atacadas com base nesta afirmação, vamos dizer, muito grave ao mesmo tempo. Em nome de uma abordagem da deficiência baseada nos direitos humanos, que as nossas instituições estão atacadas neste documento, que promovem uma política de desinstitucionalização e de encerramento das nossas instituições. O que dizia Goffman? Goffman dizia, por exemplo, trabalha a questão do eu da pessoa. Não é? Então, o conceito de eu e de pessoa são dois conceitos intimamente articulados. Para Goffman, uma pessoa desrespeitada e desempoderada é, no seu vocabulário, alguém que é tratado como não pessoa. O conceito de pessoa é fundamental em qualquer abordagem baseada nos direitos humanos. Quer dizer que existe também uma ligação forte entre uma reflexão sobre um modelo de abordagem da deficiência baseada nos direitos humanos e o trabalho de Erving Goffman, que fala da questão da pessoa, que é um conceito também, portanto, ético e ligado aos direitos humanos. Citação de Goffman,
muitas vezes o internado é considerado como colocado em posição tão secundária que não recebe sequer pequenos cumprimentos para não falar em atenção ao que diz. Portanto, ele descreve comportamentos que rebaixam as pessoas institucionalizadas. A definição em extensão é de que instituições concretamente Goffman está a falar, a retratar no seu trabalho. No próprio livro, ele tenta responder a isso e aponta 5 tipos de instituições. Primeiro, instituições criadas para cuidar de pessoas que, segundo se pensa, são incapazes e inofensivas. Ele dá o exemplo de casas para cegos, velhos, órfãos e indigentes. Ou então, locais estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que são também uma ameaça à comunidade, embora de maneira não intencional. E dá o exemplo de sanatórios para tuberculose, de hospitais para doentes mentais e leprosários. Fala também de instituições criadas para proteger a comunidade contra perigos intencionais. Fala de cadeias, de prisões. Fala de instituições estabelecidas com a intenção de realizar de modo mais adequado alguma tarefa de trabalho e que se justificam apenas através de tais fundamentais instrumentais. Dá exemplos de quartéis, navios, escolas internas, campos de trabalho, colonias. E, finalmente, há os estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, abadias, mosteiros, conventos e outros claustros. Do lado do documento das Nações Unidas, qual é a definição em extensão? Estabelecimentos de cuidados sociais. Logo, em primeiro lugar, não sou eu que alterei a ordem de apresentação, é, em primeiro lugar, estabelecimentos de cuidados sociais. Estabelecimentos psiquiátricos, hospitais para internamentos prolongados, lares, unidades securizadas para pessoas com demência, internatos especializados, centros de readaptação, exceto, dizendo o documento, estruturas de proximidade, residências colectivas, instituições de acolhimento de crianças e jovens, centros de vida protegida e outras estruturas coletivas. No que toca a Goffman, há uma reflexão que não encontramos no documento das Nações Unidas, mas que Goffman reflete, e coloquei em verde, porque isso é uma questão que podemos desenvolver para responder aos ataques que são dirigidos contra as nossas instituições em nome de uma política de desinstitucionalização. Ele diz, em resumo, toda a instituição tem tendências de fechamento. Quando ele diz toda a instituição, é no plural todas as instituições, não apenas as instituições acima listadas. Outra citação, antes de tentar extrair um perfil geral desta lista de estabelecimentos, gostaria de mencionar um problema conceitual. Nenhum dos elementos que irei descrever parece peculiar às instituições totais. E nenhum parece compartilhado por todas elas. O que distingue as instituições totais é o facto de cada uma delas apresentar, em grau intenso, muitos itens dessa família de atributos. Mas significa que as questões, vamos falar mais tarde de pontos de vigilância, essa agenda trazida pelo Conselho da Instituição Total não é reservada apenas às nossas instituições. Há muitas instituições que podem ser visadas por este olhar profundamente crítico sobre as instituições. No documento das Nações Unidas podemos ler: as instituições são obstáculos à efetivação do direito das pessoas deficientes à vida autónoma e à inclusão na sociedade. Isso é repetido. Isso é o grande argumento para justificar, motivar uma política de desinstitucionalização.
Neste documento, chegou a afirmar que a institucionalização é em si mesma uma prática discriminatória. As instituições impõem uma privação de liberdade, regime de detenção. O que diz Goffman? Peço desculpa. O que diz Goffman? Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla, por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada. Este livro trata das instituições totais de modo geral, e especificamente de exemplo de hospitais para doentes mentais. O seu interesse fundamental é chegar a uma versão sociológica da estrutura do eu, quer dizer, duplo foco no funcionamento institucional e na construção do eu neste ambiente institucional. Goffman ainda escreve: a instituição total é híbrido social, parcialmente comunidade residencial, parcialmente organização formal. Em nossa sociedade, são as estufas para mudar pessoas. Cada uma é experimento natural sobre o que se pode fazer ao eu. Portanto, existe certo alinhamento entre Goffman e estas visões muito negativas do documento das Nações Unidas. Mas vamos continuar. Do lado do documento das Nações Unidas, encontramos 8 traços definidores que eu vou ler rapidamente antes de voltar a Goffman. Dizem: as instituições impõem aos seus residentes a partilha dos serviços de vários auxiliares não escolhidos por eles. Heteronomia, não são eles que escolhem os auxiliares que prestam serviços. As instituições contribuem para o isolamento e a segregação das pessoas deficientes, com detrimento da sua autonomia de vida e da sua inclusão na sociedade. Portanto, essa ideia de ser uma abordagem que promove uma segregação que fecha as pessoas com deficiência num mundo separado da sociedade mais ampla, regime de apartheid. Exemplo, o documento defende modelo de educação inclusiva, cá está, em contraposição com, alegadamente, o modelo educativo defendido pelas nossas instituições, que seria formar escolas separadas, segregadas das outras escolas. Continuando com estes 8 traços, as instituições negam às pessoas deficientes a possibilidade de decidir por si própria na vida de todos os dias. As instituições impedem as pessoas deficientes de escolher as pessoas com quem vivem. As instituições impõem uma rotina rígida que não leva em conta as suas vontades e as suas preferências individuais. As instituições impõem a grupo de pessoas, colocadas sob a mesma autoridade, a participação em atividades idênticas no mesmo lugar. As instituições impõem uma abordagem paternalista da prestação de serviços, infantilizar, minorizar. As instituições enquadram as condições de vida, questão do controle social que incide sobre as pessoas com deficiência dentro das instituições. Agora vamos ver em que medida isso continua alinhado ou não com Goffman. Efetivamente, Goffman fala, por exemplo, de uma relação social imposta. Goffman, em relação à questão da rotina, escreve: todas as atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários, toda a sequência de atividades é imposta de cima por um sistema de regras formais explícitas e grupo de funcionários. Sobre, portanto, essa questão de grupo de pessoas colocadas sob uma mesma autoridade, etc., Goffman escreve: todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local e sob uma única autoridade. Percebem a influência
entre Goffman e os documentos que circulam atualmente. Ele fala de pessoas coletivamente arregimentadas. Fala da obrigação de executar uma atividade regulada em uníssono com grupos de outros internados. Sobre essa noção de uma abordagem paternalista, Goffman dá um exemplo. As enfermeiras agiam como se os pacientes fossem incapazes de ouvir qualquer coisa se não fosse gritada. Portanto, ele olha os pequenos comportamentos de interação e para ver em que medida existe, por exemplo, alguma infantilização. Sobre essa ideia enquadram as condições de vida, Goffman escreve: o controle de muitas necessidades humanas pela organização burocrática de grupos completos de pessoas é o facto básico das instituições totais. Fala de uma obediência visível e constantemente examinada. Ele escreve ainda: numa instituição total, os menores segmentos da atividade de uma pessoa podem estar sujeitos a regulamentos e julgamentos da equipa diretora. Violenta-se a autonomia do ato, porque um acto é também, para Goffman, um território de soberania e de autonomia do eu. E se o meu acto é submetido a regulamentos fixados por terceiros, é uma invasão de um território de autonomia do eu. Portanto, estamos a ver, repito, a forte influência, a continuidade de ideias e de olhares entre Goffman e os documentos que circulam atualmente. As instituições impõem uma concentração desproporcionada de pessoas deficientes no mesmo ambiente. Aqui não tenho citações precisas, mas não está em branco, está em cor amarelo, o fundo, porque Goffman, mesmo se não o disse exatamente com estes termos, tem este olhar analítico sobre essa questão. Aqui dizem as instituições, o documento das Nações Unidas, portanto, que data de 2022, estou a insistir, dizem as instituições visadas pelas políticas de desinstitucionalização violam o direito das crianças a viver num quadro familiar. O que diz Goffman sobre isso? As instituições totais são incompatíveis com outro elemento decisivo da nossa sociedade, a família. A partir daqui, já fica em branco, porque no documento que estudei, não encontrei exatamente estes pontos mencionados com muita precisão, mas vamos continuar durante alguns minutos a ler Goffman. Goffman escreve: nas instituições totais existe uma divisão básica entre um grande grupo controlado, que podemos denominar o grupo dos internados, e uma pequena equipe de supervisão. Cada grupo tem em conceber o outro através de estereotipos limitados e hostis. A mobilidade social entre os dois tratos é grosseiramente limitada. Geralmente há uma grande distância social e esta é frequentemente prescrita. Goffman observa, por exemplo, um monopólio de uso, sem mais nem menos, estou a olhar para as minhas chaludas porque eles sabem o que isso significa, sem mais nem menos, de certos espaços, recursos e equipamentos, por um lado. Por outro lado, uso proibido ou carecendo de autorização prévia. Alors, sem mais nem menos, é quando alguém pode se sentar a uma mesa e usar um computador sem pedir autorização prévia a ninguém. Enquanto há outras pessoas que só podem fazer essa mesma ação mediante autorização prévia. Goffman fala de autoridade escalonada, significa que qualquer pessoa da classe dirigente ou da equipe de supervisão tem alguns direitos para impor disciplina a qualquer pessoa da classe de internados. Assimetria imposta dos padrões de deferência e das formas de trato quando passamos de uma fronteira a outra dessa divisão básica, fundamental. Outros pontos.
conjunto de bens individuais tem uma relação muito grande com o eu. A pessoa geralmente espera ter certo controle da maneira de apresentar-se diante dos outros. Para isso, precisa de cosméticos e roupas. Em resumo, o indivíduo precisa de um estojo de identidade para o controle da sua aparência pessoal. No entanto, ao ser admitido numa instituição total, é muito provável que o indivíduo seja despido da sua aparência usual, bem como dos equipamentos e serviços com os quais o mantém, o que provoca a desfiguração pessoal. Roupas, pães, agulha e linha cosméticos, toalhas, sabão, aparelho de barba, recursos de banho, tudo isso pode ser tirado dele. Ter ou não ter chave para sair do local, entrar noutro, ou a possibilidade de sair da instituição. Então, é a questão da circulação livre ou condicionada. O posse das chaves, quem detém o posse das chaves, ou dos outros dispositivos controlando a abertura e o fecho de portas. Uma vez que o internado seja despojado de seus bens, o estabelecimento precisa providenciar pelo menos algumas substituições, mas estas se apresentam sob forma padronizada, uniformes no caráter e uniformemente distribuídas. Talvez a mais significativa dessas pós não seja física, pois é nosso nome. As pessoas da equipa dirigente e os outros internados automaticamente adquirem o direito de empregar uma forma íntima de chamar a pessoa. Falar a seu respeito com outros internados como se não estivesse presente. Tratar um interlocutor como de locutor. Falou de alguém na sua presença, mas como se não estava presente e podia participar da conversa como interlocutor. Violações dos territórios do eu. Bom, na verdade, isso remete para inúmeros comportamentos. É uma entrada muito rica em possíveis observações. Uma das formas mais eficientes para perturbar a economia de ação de uma pessoa é a obrigação de pedir permissão ou instrumentos para atividades secundárias que a pessoa pode executar sozinha no mundo externo. Justificativas para os ataques ao eu. Alegar razões organizacionais para justificar invasões dos territórios de soberania pessoal dos utentes. E, finalmente, o sistema de privilégios definidos do seguinte modo: um pequeno número de prémios ou privilégios claramente definidos, obtidos em troca de obediência. Apresentadas ao interno como possibilidades, essas poucas reconquistas parecem ter um efeito reintegrador, no sentido, explica Goffman, que podem ganhar uma importância muito grande para a vida dos internados e vir um pouco preencher um vazio identitário. Portanto, acabei de ler rapidamente, porque o tempo assim o exige, estas duas primeiras colunas, e que permitem aprofundar melhor o discurso atual sobre as políticas de desinstitucionalização. Agora, o que fazer? Estas duas primeiras tabelas podem ajudar a orientar na elaboração de um autodiagnóstico institucional por cada associada. Podemos transformar isso numa grelha de autoobservação e de autoquestionamento, tipo um guião de entrevista. Será que os vários aspectos que foram enumerados, será que é assim? Será que é bem assim na minha instituição? Autodiagnóstico institucional. Mas também pode servir de base, conhecer melhor este discurso, para um trabalho de desconstrução crítica dos conceitos de instituição total e de instituição, e dos retratos organizacionais e interacionais que são veiculados, nomeadamente, pelos documentos que estão a circular atualmente.
São retratos pobres, superficiais, caricaturais, lacunares, com pontos cegos, empiricamente desajustados, que pretendem, que estes conceitos pretendem sustentar. Portanto, um trabalho de desconstrução crítica para aumentar nossa capacidade de resposta, de contra-argumentação. E, finalmente, a última coluna da tabela, podemos, com base neste trabalho de autodiagnóstico institucional, de desconstrução crítica dos conceitos, talvez definir pontos de autovigilância. De autovigilância e de ações autocentradas de melhoria contínua das nossas instituições. Essa parte significa, como aliás no texto de fundamentação desta aula estava mencionado, a ideia não se trata aqui de rejeitar completamente Goffman. Primeiro porque é muito difícil rejeitar Goffman, no sentido em que o seu trabalho é muito sólido e muito robusto cientificamente. O que pode ser feito é dizer, ok, as instituições que foram observadas, analisadas por Goffman, cabem no conceito que ele elabora de instituição total, mas isso não se estende às nossas instituições. Portanto, em muitos aspectos. No entanto, podemos tirar da leitura atenta de Goffman pontos de autovigilância, questões que temos de manter sob atenção e de trabalhar. Não se trata de rejeitar tudo e em bloco. E para finalizar esta aula, vou dar alguns exemplos. Não é? Aqui, por exemplo, eu não falei disso, aliás, Goffman desenvolve muito, aproveito para completar, isso não li há pouco, analisa, e são páginas famosas nas ciências sociais, muitas vezes citadas, Goffman analisa o processo de admissão de um novo internado. E a descrição feita por Goffman é o seguinte: despojamento dos papéis sociais anteriores, rebaixamentos, degradações, humilhações, profanações, mortificações, mutilações do eu, desfigurações pessoais, a chegada no processo de admissão para traçar e impor uma fronteira que separa a instituição do mundo externo. Citação: muito frequentemente verificamos que a equipa dirigente emprega o que denominamos processo de admissão. 2 pontos. Obter uma história de vida, tirar fotografia, pesar, tirar impressões digitais, atribuir números, procurar e enumerar bens pessoais para que sejam guardados, despir, dar banho, desinfectar, cortar os cabelos, distribuir roupas da instituição, dar instruções quanto a regras, designar um local para o internado. E Goffman escreve mais tarde: as instituições totais são fatais para o eu civil do internado. E Goffman tem fundamentos para escrever isso, porque são estas instituições, são instituições deste tipo que ele observou de dentro e descreve. Mas será que isso se adequa às nossas instituições? E aí, por exemplo, nessa coluna, há todo um trabalho realizado pelas nossas instituições para acompanhar, para humanizar, por exemplo, a admissão de um novo utente. O cuidado em acompanhar essa admissão, a adaptação durante os primeiros tempos, que contradiz completamente, que é completamente desalinhada do que podemos observar aqui. Outro exemplo: todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local, sob uma única autoridade. Pessoas coletivamente arregimentadas. As Nações Unidas, as instituições se impõem a um grupo de pessoas colocadas sob uma mesma autoridade, a participação em atividades idênticas no mesmo lugar. Mas se olharmos melhor, por exemplo, as equipas locais de intervenção precoce,
que muitas vezes encontram nas nossas instituições uma sede para funcionar. Fazem intervenções, intervêm ao domicílio parental ou na creche. O Centro de Recursos para a Inclusão, o corpo técnico das nossas instituições intervém em meio escolar. Também encontramos o recurso a equipamentos da comunidade para atividades desportivas ou de lazer. Dar um exemplo, o apoio à autonomização. Observei isso na CERCIMA, Montijo, Alcochete, com o grupo de autorrepresentantes, que irá autonomizar os estudantes no sentido de aprenderem a reservar uma mesa no restaurante e a recorrer à rede de transportes públicos para ir e regressar no restaurante. E tudo isso é o resultado de um trabalho portanto, de auto-observação, de encontrar contra-exames no vosso funcionamento institucional, que permite dizer que o retrato baseado em Goffman e veiculado pelas Nações Unidas, este retrato está largamente desajustado empiricamente. Portanto, para defender as nossas instituições contra estas políticas de desinstitucionalização que defendem o encerramento das mesmas a muito curto prazo, é edificante ler estes documentos. E isso para todos os países, sem olhar para as especificidades de cada contexto nacional. Estas diretrizes seriam supostamente pertinentes para todos os países. Qual é a ideia? Portanto, é isso, é realizar um autodiagnóstico, estamos quase a chegar ao fim, tentar desconstruir. Agora não me deixa. Desconstruir, portanto, estes conceitos, encontrar pontos de vigilância para fazer o quê? Para colaborativamente, é isso que é muito, muito importante nestes eventos, nestas iniciativas, na reunião de amanhã, no encontro do dia 31, colaborativamente, elaborarmos autorretratos muito mais ricos e empiricamente fundamentados, ajustados, assentes em estudos e pesquisas científicas. Redefinição de um conceito de instituição cuidadora, capacitante e promotora de inclusão na comunidade, muito longe dos retratos superficiais e caricaturais vinculados por estes documentos que se inspiram em Goffman, mas desconhecem largamente, somos forçados a constatar isso, o cotidiano e os modos de funcionamento das instituições. Portanto, na tabela, temos aqui muito trabalho para realizar, muitas casas vazias, para reforçarmos a nossa capacidade de autodefesa, de contra-argumentação, de respostas, para replicar aos promotores destas políticas de desinstitucionalização que se não encontram uma oposição bem argumentada, bem fundamentada, podem fazer estragos enormes na área da deficiência. Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado às alunas que acompanharam esta aula e muito obrigado aos 52 participantes que acompanharam à distância esta aula. E cá estamos amanhã, não é Sara, vou devolver a palavra a Sara, cá estaremos amanhã às 10h30 para discutir a partir com recurso, com a ajuda dessa tabela. Muito obrigada, Michel. Obrigada por este itinerário, esta revisita à obra de Goffman e pela comparação com as diretrizes emanadas pela União Europeia sobre a desinstitucionalização.
o ideal era continuarmos a reflexão, não sendo possível, e tendo esta base de trabalho, penso que cada um de nós e cada uma de nós poderá também de algum modo refletir de uma forma mais alargada para a sessão da manhã. Teríamos muito gosto que se mantivessem connosco para termos aqui também um fio condutor entre quem participou neste primeiro momento e no segundo. Obviamente que depois iremos partilhar também com toda a nossa rede de associadas o fruto deste trabalho, porque queremos que ele seja o mais participado e transversal possível, mas deixo o apelo para que fiquem connosco amanhã. Michel, temos aqui várias pessoas no chat a perguntar se irá ser disponibilizado o documento. Eu penso que a ideia seria que o documento fosse trabalhado amanhã e depois então numa outra fase partilhado, mas deixo também à sua consideração esse feedback. Com certeza, aliás, a Sara já está na posse, portanto, da terceira e última versão da tabela, e peço a Sara o favor de fazer chegar a todos os potenciais interessados a mesma para cada um ter acesso à tabela para servir de suporte à reunião e ao debate de amanhã. Sim, até poderá ser feito um trabalho interno, se tiverem tempo para tal, e amanhã seria até mais produtivo, tendo em conta esta disponibilidade de tempo para poder olhar para estas questões e esta proposta que o Michel aqui nos trouxe. Obviamente isto não é um documento fechado, é um documento de co-construção e todas as sugestões que possam vir no sentido de o acrescentar serão sempre muito bem-vindas. Nós temos os contactos de todos, portanto, durante o dia de hoje iremos fazer chegar esta informação. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado e até amanhã. Obrigada, até amanhã, Michel. Até amanhã a todas as outras pessoas. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada. Deus, Obrigada. bom dia. Bom dia.